Hello, titia chegou, minha gente! Eu vou fazer aqui a leitura de um texto. Eu já fiz 2 textos desse site falando sobre merecimento. E eu encontrei um texto, no site Conexão Profunda, cujo título é Não existe, não consigo, quando nos determinamos a algo. Já dizia nosso queridíssimo Luiz Antônio Gasparetto, que para mim sempre vai ser uma referência. Não consigo é igual a não quero. Só que é uma forma mais de dizer, que não quer. Então vamos lá para o texto de Gisela Mendonça, que escreve para esse site. E depois, obviamente, eu entro aí falando o que eu achar que seja necessário. Por muito tempo essa frase, não existe, não consigo, reverberou em minha mente e por isso deixo a pergunta. Quantas vezes você se repete, não consigo? E dessa forma, quantas vezes nos maltratamos usando esse tipo de frase que apenas enfraquece nossa mente e nossa determinação em busca de nossos objetivos? Ao pensar nos seus sonhos ou desafios, você se encoraja a seguir ou costuma se amedrontar? Assim, se as respostas forem muitas, é preciso repensar as conversas internas que travamos. Se a resposta for nunca, parabéns, você está cuidando do seu diálogo interno para que ele seja estimulante e nutritivo. De fato, esta frase, não existe, não consigo, que intitula o artigo, era a preferida de uma professora de educação artística do ensino fundamental do SESI 106, Dona Leila, em São Carlos. Essa professora nunca admitia que disséssemos que não conseguíamos e sempre lembrava, não existe, não consigo. Todavia, confesso que por muito tempo achei essa postura muito radical, isso porque parecia que ela não conseguia compreender nossas limitações, ou seja, a determinação dela em não acreditar em nossos limites me fazia sentir que eu não podia falhar ou ter dificuldades. Entretanto, muitos anos mais tarde, eu consegui compreender o verdadeiro significado do que ela desejava ensinar. E ainda hoje sou profundamente grata a este ensinamento que me motiva a seguir, mesmo quando os meus medos insistem em me soprar absurdos no ouvido. Há algum tempo, educadores, neurocientistas e especialistas em PNL, Programação Neurolinguística, nos alertam para o fato de que o não é uma palavra que o cérebro não assimila. Certamente parece complicado, mas é simples. Em outras palavras, nosso cérebro funciona fazendo visualizações. E como imaginar a palavra não? Veja o exemplo. Desculpa, gente, eu precisava anotar aqui uma coisa que eu não posso esquecer de falar depois, tá? Veja, por exemplo, não pense em um gato de biquíni rosa. Apesar do absurdo desta cena, você a imaginou. Isto ocorre simplesmente porque seu cérebro não registrou o não. Assim, lembre-se disso quando recomendar a uma criança: não bata em seu irmão. Desta forma, o cérebro funciona como uma máquina muito eficiente que atende ao nosso comando. Assim, imagine o que está fazendo consigo mesmo quando se repete, eu não consigo. Ou então quando você pensa, não posso esquecer o guarda-chuva. Na verdade, está comandando o seu cérebro para fazer exatamente o oposto do que deseja. Eis a importância do mantra, não existe, não consigo. A intenção é que um não anule o outro. Mas talvez você possa simplificar as coisas afirmando, sou capaz e consigo. Neste sentido, há uma série de palavras que podem estar sabotando seus projetos sem que você se dê conta. Veja a diferença. Vou correr 5 quilômetros ou vou tentar correr 5 quilômetros. Na primeira possibilidade, você está dando uma ordem clara para o seu cérebro. Já no segundo caso, você faz uma estimativa sem tanto compromisso, assumindo a possibilidade de falhar ou desistir. Recentemente, em uma viagem, li a frase que consta na foto desse post. Aqui tem uma foto,
tá? É de um lugar chamado Fundação Harmonia em Santo Tomé das Letras, que diz o seguinte: caminhar, o exercício da fé. Ingênua, eu pensei que nada, caminhar é algo tão básico. Ironicamente, na sequência desta viagem, fiz uma trilha de 16 quilômetros, Janela do Céu, circuito até o ponto mais cobiçado de Ibitipoca. Então compreendi o motivo de caminhar ser realmente um exercício de fé. Afinal, cada passo parecia sagrado e custoso, pois envolveu inúmeros desafios. O terreno íngreme, uma cobra que passou perto de mim, meu cansaço, mas, principalmente, a minha mente. Isso porque ela me dizia o tempo todo: por que você foi se meter nessa enrascada? Você não vai conseguir. E juntamente com esta experiência, minha mente tratava de me lembrar dos vários momentos da vida em que pensei: eu não consigo. Aliás, foi desta forma que aprendi que, em cada passo, eu precisava ter fé e acreditar que conseguiria chegar ao fim. Praticamente foi um duelo interno entre os "e se's" que minha mente insistia em apontar e minha vontade de chegar, de concluir a trilha, além da impossibilidade de voltar atrás. Deste modo, para enfrentar minha mente, eu me dizia: acredite, você conseguirá. Não existe não consigo, conforme sabiamente havia me ensinado a dona Leila. Inclusive, posso dizer que neste momento desafiador foi que me veio mais fortemente o mantra tantas vezes repetido por minha professora. Neste momento, compreendi que temos um potencial infinitamente maior do que aquele com o qual lidamos ou ao qual estamos acostumados. Na maior parte das vezes, deixamos nossa mente nos sabotar e abdicamos de uma vida muito mais rica em experiências e aprendizados. Afinal, como disse anteriormente, nosso cérebro é uma máquina e precisamos aprender a usá-lo de modo mais consciente e sábio. Infelizmente, ou felizmente, não sei, esta consciência só é despertada em situações extremas em que precisamos tirar de dentro de nós uma força que sequer imaginamos. A boa notícia é que esta força habita todos nós, mas é preciso que você a alimente, sustente e, por vezes, faça o chamado salto de fé, como no filme do Indiana Jones. E para inspirar um pouco mais... aí aqui ela deixa uma canção que eu vou pular aqui, tá, gente? Palavras que nos empoderam. Certamente há palavras e frases que nos empoderam e outras que nos enfraquecem. E essas palavras vão fazendo com que duvidemos de nós mesmos, de nossa capacidade e habilidade para conquistar o que queremos. Por isso, novamente te pergunto: quando você pensa em seus sonhos ou objetivos, quantas vezes os associa à palavra não? Não posso, ou não devo, ou o famoso eu queria, mas não consigo. Desta forma, ao associar seus projetos futuros à palavra não, você já está se auto-boicotando. Ou seja, se preparando para falhas e inventando desculpas para si mesmo. Ao invés disso, busque transformar suas frases em afirmações mais positivas. Veja como é diferente se pensar: não consigo ficar calma com este trânsito. Ou vou me acalmar para lidar com o trânsito. Vejam a diferença, gente. Não consigo ficar calma não consigo ficar calma com esse trânsito. Você já está decretando que ele te domina. Agora sou eu que estou falando, saindo do texto um pouco. Você se contamina. Quando você fala, vou me acalmar para lidar com o trânsito, quem é que está na posse? Você. Voltando para o texto. Note a mudança na mensagem que está criando. Ao invés da impaciência, está buscando tranquilizar-se para lidar com uma situação que exige mais de você. Então, que tal trazer afirmações positivas para que este diálogo interno seja mais positivo e cheio de fé? Neste sentido, recomendo muito o trabalho de Louise Hay. Ela sempre me inspira a criar minhas próprias mentalizações positivas. Observe o que você pensa ou fala para si, mesmo cotidianamente, e procure se ponderar. Na realidade, o importante é substituir palavras que podem transmitir uma imagem de medo, dúvida, hesitação
por construções mais positivas e afirmativas. Além disso, é preciso acreditar e confiar em seu potencial de conquista e superação de desafios e obstáculos. Por isso, fique atento às condicionais, como o se, que traz muita incerteza, enquanto o quando transmite uma mensagem de expectativa positiva. Veja, por exemplo, se eu ganhar na Mega Sena e quando eu ganhar na Mega Sena, qual das afirmações te parece mais próxima da concretização? Em resumo, tudo é uma questão de treino e de escolha do foco para olhar sua realidade. E o que você escolhe? Ao treinar sua linguagem, você também estará trabalhando sua mente. Coloque suas dificuldades no tempo verbal passado, para que seu presente e futuro sejam de construções e fortalecimento interior. Empodere-se e pense: não existe, não consigo. Ainda que seu objetivo não seja alcançado da forma que deseja, lembre-se de olhar todo o caminho percorrido e os aprendizados que esta jornada te trouxe. Certamente, desta maneira, sua postura e conquistas estarão alinhadas numa perspectiva de sucesso interno e externo. Gisele Mendonça. Olha, gente, esse aqui eu deixo aqui na descrição, né, o link desse artigo para quem quiser ler, inclusive a letra da música que ela cita aqui, que eu não vou fazer leitura. Veja, uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, aproveitando essa questão do não, estejam atentos, vocês que andam, né, em grupos, seja no Telegram, no Zap ou em qualquer outra coisa, aqueles mantras e afirmações. Na minha casa não entra miséria. Na minha casa não entra dor. Na minha casa não entra doença. É exatamente o que vai entrar na tua casa. Não existe não para o universo, não existe não para o cérebro nem para o universo. Então, quando você diz não entra, na minha casa não entra, vai entrar. Onde vocês virem a palavra não, acenda um farolzinho amarelo no mínimo. Se possível vermelho. Peraí, que papagaiada é essa? Uma pessoa que trabalha com neurolinguística sabe disso aqui de cor salteado. Pessoas que trabalham com frequência, com vibração, com reprogramação mental, jamais vão utilizar a palavra mão, ó. Palavra não, para fazer qualquer tipo de trabalho, de mentalização, de verbalização, de afirmação. Peguem o trabalho da própria Louise Hay. Eu sou saúde, eu sou plenitude, eu estou pronta para isso, para as bênçãos, não sei das quantas. Isso é uma coisa que faz tempo que eu estou para falar, esqueço de falar, mas como tudo tem um tempo nessa vida, está aqui falado. Viu lá a frasezinha em qualquer grupo, tá, gente? Eu não isso, eu não aquilo, não, prestem atenção nisso. Você não vai dizer, na minha casa não entra doença. Você vai dizer, minha casa é saudável, eu sou saudável, eu sou saúde, eu sou prosperidade, eu sou a luz, eu tenho uma frase aqui em cima, perto de onde eu trabalho, que é, eu sou um mantra, né? Eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou a serenidade, eu sou a saúde, eu sou a prosperidade. É o que você é, não o que você não quer. Vamos deixar isso bem claro, antes de entrar de fato no assunto. Quando tiver regrinha da titia, diquinha da titia, tiver a palavrinha não, questione. Peraí, não? Não entende, o cérebro não entende, não. O universo também não entende. Por que quando a gente tem, qual é a regra, né? Quando você tem aqueles pensamentos mais negativos, qual é o comando? Cancelado. Não é não quero pensar. Se você pensar não quero pensar, você vai continuar pensando. Cancelado, cancelado, cancelado. Isso é um comando de neurolinguística. E aí você substitui por um mantra, uma fala, uma imagem, para te tirar daquele estado. Tenham muito cuidado. A partir de agora, pegou qualquer frasezinha na mão, não quero isso, não sou aquilo. Sabe que momento que você usa esse tipo de coisa? Vamos supor, eu quero trabalhar aqui a cocriação. Vou dar um exemplo. Eu quero muito um emprego. Tá, como? Que emprego? Como, quando, onde, por quê? Pegue um papel, passa um traço no meio,
Pega um caderninho. Vamos lá. Pega um caderninho. Pega um caderno. Passa um risco no meio. O que eu não quero? Aí você escreve, eu não quero isso. Nossa, que torto, hein, Márcia? Isso. Do lado de cá, o que eu quero é o oposto do que você não quer. Aí é válido essa coisa do que não quero. Aí você descarta o que você não quer e você trabalha com o que você quer. Aí você trabalha com o que você quer, agradecendo, aquela coisa toda, beleza? No mais, cuidado com esse negócio de não. Um minutinho, minha gente. Minutinho não, foi só um segundo. Mas vamos lá, entrando aqui no texto. Não consigo. De onde vem isso? Dos outros ou da gente? Dos outros, vamos lá. Dos outros, porque os outros dizem que a gente não pode. E da gente porque a gente acredita. E até porque, muitas vezes, para fazer certas coisas, você tem que sair da onde? Da zona. Zona de conforto, tá, gente? E nem todo mundo quer sair da zoninha de conforto. É o famoso tá ruim, mas tá bom. O bichinho hoje tá rebelde. É o famoso tá ruim, mas tá bom. Ah, tá uma porcaria, mas fica aí mesmo. Quanto a gente deixa de viver e de experienciar quando a gente cai nessa armadilha do sistema, não é? Sabe como que a gente tem que fazer? Lembra da história do sapinho surdo? É isso aí, sapinho surdo. Para quem não conhece a história do sapinho surdo, corridinha de sapinho, aquela montoeira de sapinho na floresta, dada a partida, todo mundo correndinho, pulandinho, e a torcida do lado de fora, vocês não vão conseguir. Vai ficando um monte de sapinho pelo meio do caminho. Não consigo. Mas teve um destemido que foi embora e ganhou a corrida. Quando chegou lá na frente, que foram conversar com ele, sapinho era surdo. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Ficar surdo para certas coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui por experiência própria. Sair do sistema não é fácil. E às vezes pessoas que nos amam nos boicotam. Com a melhor das intenções. Não vou discutir aqui a questão do amor. Às vezes pensando que estão fazendo um bem, elas tentam nos boicotar. Esteja surdo. Esteja surdo, porque cada um está num ponto do caminho. Quando a gente entende que o lado de lá não está na maldade, porque às vezes a gente também veste a camiseta, né? Ai, coitado de mim, eu quero fazer as coisas, ninguém me apoia. Seja o seu maior apoio. Luiz Antônio Gasparetto também dizia isso. Quando você é o seu maior, quando você é seu apoio, quando você é seu amigo, quando você é seu suporte, você não precisa dos outros. Quando vem o dos outros, é soma, não é dependência. Então é muito importante que a gente desenvolva, antes de tudo, que a gente confie na gente. Eu posso o que eu quiser. Eu não faço se eu não quiser, mas poder eu posso. Só que tem aquela velha história, né? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Bom senso, sempre, minha gente. Posso tudo, nem tudo me convém. Mas poder eu posso. E quando eu ensurdeço para a voz do mundo, eu entendo que não consigo de fato não existe. Vejam, ela citou aqui o salto de fé. Eu sempre fazia, né? Hoje nem tanto, fazia muita referência com o salto de fé, especialmente pelo que a gente vivenciou no final do ano passado, e nós continuamos assim. Nós colocamos o pé. E a gente sabe que Deus colocou o chão, a gente não está enxergando, mas as coisas estão acontecendo. E como é importante caminhar com fé de fato. Porque, vejam, existem situações na vida, eu tenho comigo o seguinte, a vida vai te dando oportunidades de você agir por si. Mas chega um momento que se você não age, ela te aperta. Mas não sem suporte ou sem... Não é um apertar para te colocar em maus lençóis ou para te trazer sofrimento. Não, é justamente para
para te fazer entender o quanto você é capaz, as habilidades que você tem a desenvolver, as possibilidades que você tem diante de si, que muitas vezes o não consigo não nos permite acessar. É aquela coisa, tem horas que você é tão pressionado que você fala, meu, não tem outro jeito, eu tenho que fazer. E você faz, e quando você faz, você fala, putz, se eu soubesse, eu já tinha feito antes. É o famoso, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso é muito certo e é muito importante. A gente precisa entender que realmente, né, como dizia a dona Leila, professora, né, a professorinha, não existe não consigo. Gente, vocês já viram cenas, vamos falar aí de atletas, né, chegando muitas vezes em competições, estrupiados, quase desmaiando, mas chegam até a linha de chegada. Ah, mas o cara tá ali se matando. Não, ele não tá se matando, ele tem um propósito, para o qual ele se preparou, inclusive. Tem uma cena emblemática, isso aí é para os mais antigos, né? Eu não lembro que idade eu tinha. 8 anos, eu acho que eu tinha. Aquela Olimpíada de Los Angeles, se eu não me engano foi na Olimpíada de Los Angeles em 83, que tinha uma atleta, acho que ela correu a maratona e que ela chega toda retorcida, e aquilo ali marcou para todo mundo, tanto que ainda hoje, se vocês procurarem, vocês vão achar o esforço que ela fez para concluir aquela corrida, e ela foi ovacionada, claro, né, porque o exemplo que ela deu, mesmo com todas as dificuldades, né, as pedras no caminho, as intempéries, ela cruzou a linha de chegada e foi carregada, saiu carregada, e a gente já viu isso muitas e muitas vezes, e tantas vezes. Eu estou dando um exemplo no esporte, mas a gente traz isso para a vida, tudo que a gente já superou, as situações, né, que a gente acreditava que não seria capaz de lidar, de digerir, de superar, e nós conseguimos. Tem uma frase aqui bem mais para o finalzinho, que ela falou, né? Ainda que seu objetivo não seja alcançado da forma que deseja, lembre-se de olhar todo o caminho percorrido, os aprendizados que esta jornada te trouxe. Às vezes você não chegou no seu objetivo, porém, o que você aprendeu é muito mais valioso se você tivesse chegado lá. A beleza da jornada está no caminho, em tudo que a gente aprende, nas pessoas que a gente conhece, naquilo que a gente desapega, naquilo que nos acrescenta. O sentido da vida é a própria vida, já dizia Calunga, através do próprio Luiz Antônio Gasparetto. Uma vez perguntaram para ele, Calunga, qual é o sentido da vida? E ele, com aquela simplicidade, né, aquele jeitinho matuto, meu filho, a vida, né, o sentido da vida é a própria vida. Olha que frase carregada de simplicidade tão profunda. Eu vi um vídeo ontem de um rapazinho que perguntaram para ele sobre o vazio, por que as pessoas sentem vazio, e ele é categórico, porque falta espiritualidade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, até porque muitas vezes quem joga a pessoa no vazio é a religião. Achei fantástico, em 1 minuto e meio ele falou coisas assim absolutamente extraordinárias. Eu vou postar lá no Telegram, no Titia Márcia. Então às vezes a gente fica caçando um monte de coisas e tá tudo aqui, ó. Aliás, não tá nem aqui, tá aqui, tá dentro da gente. A gente só precisa desenvolver essa percepção e entender que sim, nós somos capazes de superar todo e qualquer obstáculo. Para mim, um grande exemplo disso, trazendo para a coisa prática, era o Ayrton Senna. Não havia nada que ele não se preparasse para superar. Esse moço era um exemplo de caráter, de profissional, né? Pelo menos dentro daquilo que a gente conheceu, tanto que hoje eu entendo que ele foi, né? Porque ele não se curvava, e era um exemplo. Ele falava sempre, se você tiver determinação, se você tiver disciplina, se você tiver um propósito, trabalhe por ele, você vai alcançar, né? E outra frase dele que eu
Para mim foi a mais marcante, né? Quando Deus quer, não tem quem não queira. E ele disse isso num GP que teve no Brasil, não havia previsão de chuva, e a gente sabe que ele era magistral na chuva, né? E naquele dia choveu. E ele obviamente ganhou a corrida e perguntaram, né? E ele falou, quando Deus quer, não tem quem não queira. E você acha que Deus quer o que para você? Tristeza? Doença? Castigo? Culpa? Inferno? Pode ser o Deus lá do Primeiro Testamento, que ninguém percebe que não é Deus, né? Que Deus, o Deus de amor, que esse fofo veio nos ensinar, Sananda, esse Deus não tem nada a ver com aquilo que está escrito ali naqueles livros. Mas nada a ver mesmo. Deus é abundância. E como abundância, é isso que ele distribui para os seus filhos. O problema é que nós vivemos, né? Não vou entrar aqui, obviamente, em muitos detalhes. Nós vivemos um mundo de manipulação e escravidão há mais de 350 mil anos, com a invasão dessa turma toda que está aí esperneando para sair, mas vai sair de qualquer jeito. Fora os que já saíram. E a gente vai se libertar disso. Aqui tem tem algumas citações que eu acabei pulando. Acho que tem duas, né? Tem duas. Uma da Louise Hay, que diz o seguinte: os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que usamos para pintar o quadro de nossas vidas. Lembrando que o processo de cocriação nasce no pensamento. O que colapsa é a vibração, é o sentimento, mas nasce no pensamento. Por isso tenha muito cuidado com o que você pensa, tenha muito cuidado com o que você absorve. Pensa assim, pô, será que eu sou latrina para absorver tanto lixo? Será que não está na hora de eu ser mais seletivo? Como é que eu posso pensar positivo absorvendo tanto lixo aí de fora? Fica difícil, gente. Mas é uma escolha. E tem uma citação aqui de Henry Ford que diz o seguinte, e eu gosto muito dessa frase: se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Quem é que se põe limite? Tu. Quem é que se empodera? Tu. Deixando claro que esse empoderar não tem nada a ver com essa palhaçada que a gente vê aí fora. Eu nem gosto dessa palavra, mas eu vou usar na falta de outra. É a tomada de poder, da posse de si mesmo. É desse poder que eu estou falando. Então, minha gente, é o seguinte: tenham muita cautela com palavras. Observem os nãos que vocês têm lido e ouvido. E entendam que o cérebro de vocês não atende. Não. Foi o exemplo que ela deu. Não pense numa flor azul. Vai dizer que não pensou. Para não pensar numa flor azul, vamos supor, você pensaria numa flor de outra cor ou em qualquer outra coisa. Mas eu falo, não pensa numa árvore, você vai pensar numa árvore. Não tem não. Criança também não entende não, né? Ele fala aqui, não faz isso, não faz aquilo. É a mesma coisa que você faz. Aliás, tem adulto que é assim, que dirá criança. O universo não entende não. Se você quer algo, seja claro para o universo. E emita frequência naquilo que você quer, não no que você não quer. Substitua palavras que podem transmitir medo, dúvida e hesitação por construções mais positivas ou afirmativas. Você vê, ele dá o exemplo, né? Se eu ganhar na Mega Sena, fica solto. Quando eu ganhar, você está determinando que aquilo vai acontecer. Então, assim, se um dia eu fizer o curso que eu quero... Não, quando eu fizer o curso que eu quero, é totalmente diferente. É uma palavra. Se para quando? Eu sempre disse aqui várias e várias vezes, risquem o se da vida de vocês. Porque essas duas letrinhas juntas, elas fazem um estrago tremendo. Se eu tivesse feito, se eu fizesse, se eu dissesse, se eu pensasse, Isso é culpa. Futuramente, se eu fizer, se eu disser, quando eu fizer, quando eu disser.
Usem materiais da Louise Hay, que é fantástica, ela tem um arsenal de vídeos e de... Bom, tem os livros, né, dela, tem uma série de coisas, joga aqui mesmo no YouTube, ou mesmo na internet, a gente sabe que nem tudo... A gente sabe quando a gente acha coisa muito fácil na internet, tem muita coisa de sistema, mas a gente tem que aprender a filtrar. Se eu sei que tudo é frequência, se eu sei que palavras têm poder, se eu sei que eu posso construir a minha vida do jeito que eu quero, eu vou usar estas ferramentas a meu favor. Crie os seus próprios mantras. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, tá, gente? Não é eu estou, não. É eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E não esqueçam esta dica. Cuidado com mantras, afirmações ou trabalhinhos cheios de florzinha, onde tá lá, eu não quero isso, eu não sou isso, eu não... Tá errado. Isso não tem nada a ver com neurolinguística. Tem, do capiroto. Eu determino, sabe? Eu sou isso, a minha casa é isso, o meu trabalho é isso, a minha família é isso, a minha saúde é isso. E, sempre com foco naquilo que você deseja. Ou vive, né? E não naquilo que vai te trazer mal. Tá bom, minha gente? Já falei pelos cotovelos hoje. Fica esse vídeo aí dessa página que eu gosto muito, Conexão Profunda. Tem outros textos fantásticos que eu vou trazendo aí na medida do possível, da Gisele Mendonça. E fica essa baita reflexão. Não existe não consigo. Desde que você realmente se determine. Tá bom, criançada? Amanhã tem texto do Vital. Texto do Vital. É isso aí. Amanhã a Titia volta com mais um conteúdo. Fiquem com Deus. Um beijo gigante para vocês. Até amanhã.